Então, boa tarde, meus irmãos do Francisco de Assis. Vamos de novo aqui gravar mais um vídeo, né? Desta vez não vai ter livro, porque eu recebi algumas perguntas no meu privado sobre as questões dos escolhos da mediunidade, que foi o tema desses nossos estudos, né? Nesses dias todos aqui. E aí eu achei por bem, né? Para a gente dar um termo neste tema, responder as perguntas que me foram feitas. Um tipo de pergunta que foi feita foi o seguinte: por que a necessidade de estudar, né? O que eu estudo tem relação com os escolhos, com o sofrimento? Então, e outra pergunta que me fizeram, a pessoa fala assim, ela afirma desta forma: eu sou uma pessoa boa, nunca fiz nada para ninguém, procuro seguir o evangelho direitinho e ainda assim eu sofro. Por quê? Então, essas perguntas, provavelmente muitos de nós fazemos, né? Por conta que, diante do mandato mediúnico, muitos de nós trabalhadores da doutrina espírita passamos por dificuldades, por tribulações que muitas das vezes a gente não consegue entender, não consegue interpretar. Primeiro, né, nos nossos estudos, nós vimos que aquela gama de sintomas, aquela gama de sensações, aquela gama de distúrbios físicos e psicológicos, ela tem uma origem, ela tem os porquês de estar acontecendo isso. Então, nós percebemos que no nosso estudo foi nos ensinado, né, nessa série de livros, né, que a gente teve a oportunidade de estudar, que a origem em si é nós. Nós somos a origem. Né? Por conta de atitudes nossas, de outras encarnações, e desta também, né? E que a gente permanece com as atitudes nesta encarnação também, e que isso vem nos trazer este comportamento fora dos preceitos do Evangelho, vem nos trazer a presença de espíritos cobradores, que são aqueles espíritos que nós, de uma forma ou de outra, prejudicamos em encarnações anteriores. De outra forma também, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de agir, de pensar, de falar, muitas vezes fora do que preceitua o Evangelho, a gente, por simbiose, por sintonia, atrai esse tipo de espírito. Então, a gente tem que entender o seguinte, né? Para melhorar esse estado de situação que acontece conosco, precisa que a gente mude alguma coisa. Precisa que a gente altere aquilo que está em desacordo em nós, né? Em desacordo com relação ao Evangelho. É a oportunidade que Deus achou, né, para a gente matar dois coelhos com uma cajadada só. Ou seja, a gente trabalhar, utilizar essa mediunidade que Deus nos deu como oportunidade de pôr em prática, auxiliando ao próximo, encarnado e desencarnado, em contrapartida a gente resgatar um pouco daquelas dívidas que nós tenhamos trazido de outras encarnações. Então, eu posso ser bonzinho nessa encarnação, posso estar com, né, não fazer nada de mal, né, para os outros, mas não fazer o mal não quer dizer que eu não preciso fazer o bem. Eu posso não fazer o mal, mas eu não faço o bem,
né? Uma coisa anula a outra. Como o amor cobre a multidão dos pecados, como diz o Evangelho, então, para eu suprir, para eu me livrar desses escolhos, desses sofrimentos que eu trago e que às vezes eu não sei a origem, eu preciso fazer o bem. Preciso amar, praticar o Evangelho na verdadeira acepção do Evangelho. Porque senão eu vou continuar. Porque no fundo, nós trazemos em nós os resquícios de outras encarnações. Se não fosse isso, os cobradores não viriam. Nós ainda temos impregnado em nós, né, aquela aura que atrai os espíritos cobradores. Que é desta forma, dessa sintonia que a gente ainda tem, que esse magnetismo de outras vidas que a gente tem, que é a forma que eles nos localizam, que eles se aproximam, que eles nos encontram. E a partir daí, reconhecendo esse magnetismo nosso, que nós já ainda emanamos de outras encarnações, que eles começam a nos assediar. Quando nós começamos a mudar, quando nós passamos a alterar algo em nós, né, transformando as nossas dificuldades morais, à medida que a gente vai alterando isso, eles não vão ter mais como se aproximar. Porque não tem por onde eles nos pegar mais, por onde eles se aproximar. Eles vão nos atingir nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades morais. Então, essas duas perguntas que me fizeram, né? A necessidade do estudo, o que quer dizer a necessidade do estudo? A maioria de nós temos essas dificuldades, né? Esses sofrimentos, e não sabemos por quê. E tanto é verdade que muitos de nós procuramos assistência médica, assistência do centro, ou todo tipo de assistência, e ainda continuamos sofrendo. Por quê? Porque nós não aceitamos essa possibilidade da interferência do espírito. E que essa interferência do espírito, de espíritos cobradores, sofredores, é justamente por conta de deslizes nossos, de deslizes morais nossos nesta e em outras encarnações. Então, a princípio, o estudo é importante para a gente conhecer, né, essas energias, essas situações que envolvem outras energias que influenciam nossa vida. E segundo, o estudo é importante para a gente aprender a lidar com essas energias, identificar o que é nosso e o que não é, e sabermos lidar e nos livrarmos disso. Muitos dos médiuns falam também assim, mas eu estou mudando e tal, e eu continuo sentindo. O deixar de sentir é uma coisa relativa, porque como o médium ele tem uma capacidade de captar mais sensível, ele tem uma sensibilidade mais aflorada do que o normal, com certeza, tudo que se aproximar dele, toda energia que se aproximar dele, ele vai sentir o reflexo no seu físico e no seu psicológico. Mas o grande X da questão aí, o grande segredo, é justamente aí, porque aí ele vai saber lidar com isso, ele vai saber se livrar disso, ele vai saber por que aquilo está acontecendo, vai ter os mecanismos de se livrar. Em contrapartida, o médium que não se preocupa em conhecer isso, e quem nos dá esse conhecimento é só o estudo, vai passar pela vida, pela encarnação, sofrendo, e virá em outras também, até ele se reconhecer médium, reconhecer a necessidade do estudo para saber o que lhe influencia, por que lhe influencia e, consequentemente, saber lidar com essas forças, com essas energias que o atingem física, mental e espiritualmente. Então, esse é um dos motivos, né,
que o estudo é necessário, é importante. Porque se você lidar com forças sem saber a origem e sem saber como se livrar dela, ela sempre vai te dominar. Ela sempre vai ter o caminho de saber a sua fraqueza para saber te dominar. Agora, quando você começa a conhecer por que isso acontece, de onde isso vem e como se livrar disso, aí a gente já inverte o posicionamento. Nós é que vamos estar no controle. O Espírito só vai nos influenciar se a gente deixar. O Espírito só vai causar dissabores, molestações e desconfortos se nós permitirmos. E o que vai nos dar essa segurança mediúnica é o estudo, é o conhecimento, né? Então, não basta eu estar bem, ser bom nesta encarnação, não fazer nada de errado, né? Eu não estou fazendo nada de errado, mas também não estou fazendo nada de bom, não estou fazendo nada de bem, né? E a gente tem que lembrar que a origem, muitas das vezes, a origem dos nossos sofrimentos vem de outras vidas, de erros praticados em outras vidas, e que os cobradores estarão aí, prontos para nos cobrar, né? Quando também, né, muito isso se deve à nossa capacidade de atraí-los. Atrair alguns com os mesmos níveis de pensamento, mesmos níveis de atuação, de atitudes e de falas como as nossas. Se eu sou uma pessoa que muito reclamo, que muito falo, que muito xingo, que muito esbravejo, nada tá bom para mim, que tudo é passível da minha reclamação, do meu xingamento, do meu nervosismo, quem que eu vou atrair para o meu lado? É o meu anjo da guarda? É o protetor? Claro que não. Vou atrair um espírito que esteja, né, conectado com esse meu estado de espírito, meu estado de alma, né? Junta-se a esses, né, os nossos cobradores. Que eu tenho lido, já li alguns autores que falam o seguinte, que realmente os cobradores, os espíritos que a gente tem dívida com eles, que eles vêm cobrar, são um ou dois, né? Que às vezes a gente fez algum malefício para ele em outra encarnação, e eles nos perseguem, nos acham e vai nos cobrar, vai causar essa enormidade de coisas que a gente sente. Mas, segundo esses relatos que eu ouvi, que muitas das vezes, a maioria delas, inclusive, é por conta do nosso comportamento, da nossa forma de agir, de pensar, fora do contexto do Evangelho, que atrai espíritos com a nossa mesma sintonia. Eles sintonizam conosco pela nossa capacidade de pensar, de agir, de falar. Né? Então eles falam, oba, tem um cara ali que está pensando e fazendo igual a mim, eu vou ficar perto. E junto com ele vem aquelas energias que ele trouxer negativo. E como a gente é médium, a gente capta isso, essas energias deles. Né? Então não vamos debitar isso só nos nossos perseguidores, nos nossos inimigos do passado. Claro que tem sim, mas grande parte é atraído por nós, pela nossa invigilância, pela nossa capacidade de atrair esses espíritos que nada tem a ver de coisas kármicas conosco. São espíritos que são atraídos pelo nosso modo de ser, né? Que estão aí, né? Perambulando na erraticidade aí sem rumo, que são atraídos junto de nós pela nossa capacidade de atraí-los por nossa forma de pensar, de agir, de falar. Então é isso que eu quero dizer, né? Os sofrimentos não vêm à toa. Tem alguma origem. Ou é de outras encarnações, mas grande parte, assim, o cobrador vem de outras encarnações, mas grande parte, talvez a maioria, seja pela nossa capacidade de atraí-los, pelo nosso magnetismo, né? Encharcado, enxameado
de nossas atitudes anticristãs. Então, primeiro, precisa que nós vigiemos os nossos pensamentos, as nossas falas, o nosso modo de agir. Isso por si só talvez já afastaria esses espíritos. Aí depois lidar com os nossos irmãos cobradores de outras encarnações, mostrando a eles que aqueles erros que nós cometemos, nós não temos mais capacidade de fazer. E é só estudando e se autoanalisando que a gente vai conseguir. Então, gente, respondendo as duas perguntas que me fizeram, o que originou isso, né? Senão não faria outro vídeo falando sobre os escolhas da mediunidade. Então a origem está aí, ou em vidas passadas, né, de espíritos que vêm nos cobrar, ou da nossa própria forma de agir, de pensar, de falar, que nós atraímos esse espírito com a mesma sintonia nossa, né? E respondendo à pergunta sobre a necessidade do estudo, já está se auto-explicado aí, porque sem conhecer a origem do que nós temos, nós sentimos, por que passamos, a gente não vai conseguir se livrar disso. E só consegue aprender isso com o estudo, né? Passando pela literatura espírita, se autoanalisando, colocando o estudo em prática, né? Vendo o que aquilo que eu estou vendo, lendo, se encaixa na minha realidade, como que eu posso me livrar. E só me traz essa segurança o estudo, o conhecimento. O conhecimento é a coisa mais importante que tem. Porque a gente vê no meio espírita ainda muitos colegas, muitos irmãos sem conhecimento da mediunidade, sem conhecimento dos mecanismos, né, que chega a mediunidade no ser humano e que vai tratando a coisa assim aos trambolhões, sem nenhum domínio, sem nem procurar o conhecer, e vai fazendo uma tormenta, uma devassa na vida da pessoa e da sua família. Né? Tudo causa, ou tendo origem, na falta de conhecimento, da falta de estudo, na falta de interesse de procurar saber o que está acontecendo. Deixa a mediunidade, os sintomas, tudo que a mediunidade mal controlada traz, fluir ao seu bel prazer. Aí isso aí é um prato cheio para os espíritos inimigos, né? Os obsessores, os cobradores principalmente. Que eles estão percebendo que nós não... Eles interferem em nossas vidas e a gente nem se dá ao trabalho de procurar saber por que aquilo está acontecendo. Preferimos procurar o centro para tirar de nós aquilo, e o centro faz a função dele, mas a gente não muda nada em nós, e sempre querendo que o centro haja, que faça o trabalho, que faça um descarrego, uma desobsessão, sei lá o nome que usa, né? Um trabalho para fazer uma limpeza, mas a limpeza principal que a gente deve fazer, cada um deve fazer em si, a gente não faz. E quando a coisa aperta, está lá no tratamento psiquiátrico, psicológico, mas sem saber que a origem está em nós, e se nós não tomarmos uma iniciativa de mudança, principalmente de comportamento, é o que vai afastar, né, os espíritos que nos incomodam, a gente vai ficar, né, naquela atitude de repetir sempre as mesmas coisas, procurando o socorro no centro, procurando o psiquiatra, procurando o psicólogo, não é isso? Então, a responsabilidade de mudança é nossa, é de cada um. E saber lidar com essas energias, somos nós os responsáveis. Aí o médium pode perguntar, assim, uma última pergunta. Mas então eu nunca vou deixar de sofrer? Não, o sofrimento é uma escolha. Né? Lidar com o sofrimento é uma coisa inerente ao médium, porque ele vai receber as repercussões das entidades que se aproximam dele. Agora, saber lidar com essas repercussões, com esses sintomas, com essas dores, com essas sensações, aí já parte do conhecimento. E para ter esse conhecimento, aí é o estudo. Então a gente percebe aí que o estudo é muito importante. Sem o estudo, não saberemos lidar com essas energias que se aproximam. E o médium será fortemente atacado
por falta de conhecimento, né? Então era nisso que eu gostaria de frisar hoje, respondendo essas duas perguntas, né? Por que, que a pessoa é boazinha e continua sofrendo, e por que a necessidade do estudo. Então espero que eu tenha respondido. À medida que tiver mais questões, se vocês quiserem colocar para a gente estudar e debater, né, fiquem à vontade. Que Deus nos proteja, nos ampare hoje e sempre. Uma boa tarde.